Graça e paz, irmãos. Aleluia. Que cântico precioso, irmãos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Irmãos, que Senhor nós temos. Digno é o Cordeiro que foi morto, porque Ele é o Cordeiro Santo e Imaculado. Ele é o Cordeiro que o Pai preparou para nós. Ele é o Cordeiro aceitável diante do Pai. Irmãos, que Senhor nós temos. Queria convidar os irmãos a abrirem em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Prestem atenção no versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças porque o Senhor preparou para nós um cordeiro, e esse cordeiro foi sacrificado lá no Calvário. O seu sangue foi vertido e foi derramado, e esse sangue nos remiu, nos redimiu, nos purificou, nos santificou para ti mesmo. Obrigado pelo sangue de Cristo. Obrigado, Pai, pela comunhão dos irmãos esta noite, e que Teu Espírito Santo traga luz aos nossos corações, aos nossos olhos, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Revela Cristo em nossos corações, Pai, e tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. É em Cristo que nós oramos. Amém. Dudu, pela manhã, pregou sobre o amor de Cristo. E que amor é esse com que Cristo nos amou, com que o Pai nos amou? O Pai nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. E agora pela noite, nós já falamos ontem com os jovens, e agora falaremos sobre Cristo, a nossa esperança. Então nós temos no texto dizendo assim, o versículo 12, naquele tempo. Então, irmãos, qual é o tempo? O tempo em que nós não conhecíamos o Senhor, o tempo em que nós éramos ignorantes perante o Senhor, não tínhamos conhecimento algum de quem era o Senhor, porque tínhamos os nossos olhos fechados, estávamos em trevas, né? Efésios capítulo 2, aqui mesmo, o versículo 1, se nós pularmos essa primeira frase, vai dizer assim, depois da vírgula: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos dessa maneira. Então é a esse tempo em que o apóstolo Paulo está se referindo. Colossenses capítulo 3, o versículo 5 ao 7, vai dizer assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Então, naquele tempo é o tempo da ignorância. Mas o versículo continua, se os irmãos voltarem lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: naquele tempo estáveis sem Cristo.
Irmãos, fora de Cristo não há salvação, de maneira nenhuma. Porque se houvesse salvação fora da pessoa de Cristo, quão tirano seria o nosso Pai Celestial em matar o seu Filho numa cruz e morrer por nós. Então, fora de Cristo, fora do sacrifício em que Cristo fez por nós lá no Calvário, não há salvação. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por todos vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O mundo lá fora nos oferece paliativos em quem traz alguma satisfação para as nossas vidas. O irmão Paulo falou aqui no início muito bem o que nós temos buscado. Nós temos corrido atrás de quê? O mundo oferece uma anestesia para os nossos corações. Qual é a famosa frase que nós escutamos lá fora sobre a morte? Olha, eu preciso conquistar tudo antes de morrer. Eu preciso correr atrás das coisas, eu preciso obter, porque depois eu não vou ter nada. Eu vou para a sepultura e da sepultura eu não levo nada. Então eu preciso gozar dos prazeres que o mundo me oferece. É isso que o mundo nos oferece. Prazeres transitórios, prazeres passageiros, em que no final não é nada. Então, irmãos, fora de Cristo não há salvação. E nas outras religiões? Precisamos, irmãos, tomar um posicionamento sobre isso. Precisamos estar prontos, manejando bem a palavra de Deus para nos posicionarmos diante disso. Nossa, mas você está falando que a sua religião salva? Não. Eu estou falando que Cristo salva, que não há salvação fora de Cristo. Porém, Cristo requer um padrão de vida que nós precisamos ter. 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15, vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, quando somos salvos por Cristo, a nossa vida não é mais nossa. E antes de sermos salvos por Cristo, a nossa vida também não é nossa, porque éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, e não pertencíamos a nós mesmos. Mas agora, quando cremos nesse bendito sacrifício, nós pertencemos a um Senhor soberano, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas precisamos ter um padrão de vida, segundo as Escrituras nos estabelecem. Não podemos viver ao nosso bel prazer, irmãos, da maneira que nós achamos que é correta, porque se fizermos isso, o Senhor tratará conosco. Se de fato fomos alcançados pelo Evangelho, se de fato somos do Senhor e estamos andando de maneira que não agrada o Senhor pesará a sua mão sobre nós e tratará conosco. Virão problemas, virão dificuldades, para que nesses problemas, nessas dificuldades, o Senhor nos molde o caráter do seu Filho. Mas fora de Cristo, irmãos, não há salvação. Os irmãos estão em Efésios 2:12? Continuando, vai dizer assim: separados da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa. Que promessa é essa que eles estavam separados, que eles estavam distantes? Qual é essa promessa? Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, o versículo 7. E nós vamos linkar esse texto de Gênesis 17, 7 com o texto de Gálatas capítulo 3, versículo 16. Então as Escrituras dizem assim, 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Essa foi a promessa feita por Deus a Abraão. Agora em Gálatas, irmãos, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3,16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E o versículo de Efésios capítulo 2, versículo 12, termina assim: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, irmãos, Cristo veio. João 1,14 vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele nós vimos a sua glória, a glória unigênita do Pai. Estávamos sem Deus no mundo, mas, irmãos, Cristo veio. Ele não precisava vir, irmãos. Cristo, na eternidade passada, estava em uma comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ele não precisava de nós, mas Ele quis precisar de nós. Então nós temos o Pai dizendo naquele texto que prefigura uma conversa entre o Pai e o Filho, lá em Isaías, quando Isaías tem aquela visão maravilhosa do Senhor. Então o Pai pergunta: a quem enviarei? E o Filho se pronuncia e dá um passo à frente e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, irmãos, que Senhor nós temos! Ele que é Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Antes, se fez servo, irmãos, e foi obediente até morte e morte de cruz. Irmãos, o que nós temos feito com as nossas vidas? O que nós temos feito com vidas que foram alcançadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O que nós temos feito como embaixadores de Cristo aqui? Irmãos, se nós começarmos a olharmos relatos de irmãos do passado, é de coragem e vergonha. Estava lendo um livro ontem, que eu ganhei do Dudu, que chama Porque Tardas o Pleno Avivamento. Irmãos, escrito por Leonard Ravenhill, e tem um certo momento que ele diz que se nós não passamos pelo menos 2 horas em oração,
Ah, irmãos, ele disse a moeda da sua época, mas eu vou dizer do nosso tempo aqui. Nós não valemos nem um centavo, irmãos. Que crentes nós somos. Que cristãos nós somos, irmãos. Eu não estou dizendo para você orar 2 horas seguidas. Porém, quanto tempo nós temos passado diante daquele que nos salvou? Irmãos, quantos aqui assistiram a abertura da Copa hoje? Eu assisti. Não tem problema assistir a abertura da Copa. Mas você tem passado a mesma proporção de tempo diante do Senhor? Todos os dias? Até falei com os jovens ontem que por uma grande tristeza nossa, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós pegamos é isso aqui. E não é isso aqui. Por isso, nós vivemos como uma igreja deficiente, uma igreja pobre. Não por falta de Cristo, porque Cristo já nos foi dado. Mas o quanto de Cristo nós temos buscado. Dudu falou hoje pela manhã que quanto mais nós conhecemos esse amor que nos amou, mais nós amamos Ele. Mas o quanto nós temos conhecido deste amor. Irmãos, Cristo veio. E Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Cristo veio para buscar e salvar a prostituta, o usuário de droga, o mendigo que está lá fora, gente mentirosa, gente viciada em pornografia, gente que adultera. É esse tipo de gente que Cristo veio buscar. Pessoas que não têm a sua justiça própria, porque pessoas que têm a sua justiça própria, a justiça dela se basta para ela mesma. Mas Cristo veio buscar e salvar o perdido. Ele é a nossa esperança, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1. Irmãos, se nós não lermos esse texto e o nosso coração não se encher de alegria, há algo muito errado conosco. Nós estamos passando por uma frieza espiritual muito grande. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Irmãos, nós estávamos sem Deus no mundo, não tínhamos Cristo, estávamos sem esperança, mas Cristo veio, irmãos. E olha aqui, de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Irmãos, Salmos capítulo 39, versículo 7, olha o que o salmista diz. Salmos 39, Davi vai escrever o seguinte, inspirado pelo Espírito: E eu, Senhor, que espero? Irmãos, o que nós temos esperado? Será que nós temos esperado no Bolsonaro? Será que nós temos esperado no Lula? Será que nós temos esperado no mercado? Será que nós temos esperado na Bolsa de Valores? Será que nós temos esperado na queda do dólar ou no avanço do dólar? Será que nós temos esperado no nosso serviço? Será que nós temos esperado no quanto nós ganhamos por mês? Será que nós temos esperado em homens ou em mulheres aqui? Olha o que Davi diz, irmãos: Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Irmãos, nós temos uma viva esperança.
O Dudu falou hoje pela manhã e é algo muito lindo de nós ouvirmos, irmãos. Aquelas mulheres que chegaram ali à busca do corpo de Jesus. Então, quando elas entraram ali, a pedra havia sido removida, irmãos, e o túmulo estava vazio. Porque Cristo vive. Nós não servimos a um Senhor morto. Nós servimos, irmãos, a um Senhor vivo. E Ele é a nossa esperança. Tu, Senhor, és a minha esperança. Irmãos, como nós somos privilegiados de podermos dizer isso. Há quantas pessoas colocando a sua esperança em coisas passageiras, mas Tu, Senhor, é a minha esperança. A nossa esperança é eterna. Irmãos, a nossa esperança não tem fim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo e o Teu cajado me consola. O irmão Paulo citou o texto aqui de Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e Ele me é suficiente. Irmãos, o que temos esperado, o que temos corrido atrás de coisas passageiras, irmãos, precisamos olhar para aquilo que é eterno. Mas eu queria fazer uma pergunta aos irmãos: o que é esperança? Eu trouxe 2 significados de esperança aqui, irmãos. O primeiro deles, eu queria convidar os irmãos a abrirem em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. Esse significado de esperança aqui, irmãos, eu busquei segundo a palavra do original, e eu peguei 2 significados que mais me chamaram a atenção. E o primeiro deles é que esperança significa aquele que é o seu fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se esperança é aquele que é o seu fundamento, e o nosso fundamento é Jesus Cristo, a nossa esperança é Jesus Cristo. Mas o outro significado, irmãos, é o que se espera. E o que nós temos esperado? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que nós esperamos? Sabemos que esperança é fundamento, e vimos, segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 3, que fundamento é Cristo. Mas esperança também é o que se espera. E o que nós aguardamos, irmãos, dos céus? O Filho de Deus, o Cristo vivo, que voltará para nos buscar. Irmãos, será que nós temos aguardado o Senhor? Será que nós temos ansiado pela sua volta? Será que a nossa preocupação é se o Senhor vai voltar, ou o presidente que vai assumir
agora em janeiro? Será que a nossa preocupação é se o Senhor vai voltar ou se a gente vai conseguir pagar as nossas contas no final do mês? Será que a nossa preocupação é se o Senhor está às portas e está para voltar, ou se eu vou conseguir chegar no sábado que vem para poder me casar? Irmãos, qual é o nosso anseio? Qual é o nosso anelo? Precisamos anelar pelo nosso Senhor, irmãos. O nosso Senhor é nosso. Salomão vai escrever Cântico, um livro tão lindo que retrata a história de Cristo à igreja. E chega um certo momento em que a noiva diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ah, irmãos, que prazer em poder falar isso. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que nos atraiu no seu corpo lá na cruz. Ele é aquele que matou o nosso pecado na cruz. Ah, irmãos, que Senhor nós temos. Porém, há um grande perigo para os nossos dias, irmãos, e para os dias dos irmãos do passado também. É tirarmos os olhos da nossa esperança. Mas já faz tanto tempo em que o Senhor morreu e ressuscitou, mas Ele não voltou ainda. Muitas vezes, irmãos, muitos desanimam porquanto há esse tempo que passou e o Senhor ainda não voltou. Mas eu tenho plena convicção que o Senhor não voltou ainda, porque nós somos uma igreja imatura, porque nós somos uma igreja menina. Hebreus 12:2 vai dizer que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que é olhar firmemente, irmãos? É não tirar os olhos. Temos aquela passagem onde o Senhor está caminhando sobre o mar. Então Pedro diz a ele: Senhor, se for tu mesmo, que eu vá a ti. E o Senhor diz: vem. Então Pedro, olhando para o Senhor, coloca o pé sobre as águas e caminha. Porém, ele começa a olhar para o vento, irmãos, e ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Cristo. Ele colocou os olhos nas coisas ao redor. E que grande perigo nós passaremos se tirarmos os olhos de Cristo, irmãos. Irmãos, por que Cristo é a nossa esperança? Por que Ele diz que é a nossa esperança? Por que o apóstolo Paulo escreve que Cristo é a nossa esperança? Tito, aqui pertinho, Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha, porque Cristo é a nossa esperança, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Irmãos, Ele se deu por nós. Para quê? Será que é para a gente viver a nossa vida da maneira que nós achamos mais adequado?
Será que é para mim se vestir da maneira que eu acho melhor? Será que é para mim se portar da maneira que eu acho melhor? Será que é para eu fazer as coisas dentro da minha casa, com os meus pais, com as esposas, os maridos, da maneira que eu acho melhor? Irmãos, as Escrituras é o nosso manual de vida. Nós só viveremos de maneira adequada perante o Senhor e perante os irmãos se nos relacionarmos com o Senhor e com a Sua palavra. Como saberemos a vontade do Senhor para nós? Pela Sua palavra. Precisamos nos encher da palavra, precisamos nos alimentar da palavra. Dudu disse aqui na abertura sobre que ninguém precisa ensinar uma criança a respirar, ninguém precisa ensinar um peixe como que ele respira debaixo d'água, mas também ninguém precisa ensinar uma ovelha a comer capim. E somos ovelhas de Cristo. E por que não temos nos alimentado desse capim santo, da Sua palavra? Por que não temos nos alimentado das Escrituras? Por que temos gastado mais tempo com séries, filmes, novelas, afazeres, diversões do que com as Escrituras? Porque somos um povo menino, somos uma igreja menina, criança, imatura, que não se alimenta da palavra. Somos ovelhas frágeis. Irmãos, precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. Precisamos despertar desse sono espiritual, desse marasmo espiritual. Precisamos nos atentar, irmãos, que a nossa vida não é aqui, que somos cidadãos celestiais, que a nossa pátria está nos céus e somos embaixadores de Cristo aqui. E o embaixador, irmão, ele cuida dos negócios do seu país. E nós temos cuidado dos negócios do nosso Pai Celestial? Ou nós temos cuidado dos nossos próprios negócios? Ou nós somos aqueles crentes que só olham para o próprio umbigo, para a sua própria vida? Precisamos, irmãos, ter os nossos olhos abertos. Ele é a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Primeira Coríntios capítulo 15, o verso 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que temos buscado? Onde estamos depositando a nossa esperança? Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, vai falar: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, não as que são aqui da terra. As coisas do alto. Olhem para as coisas do alto, busquem as coisas do alto. Irmãos, as coisas da terra perecem, mas as coisas do alto são eternas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Olha aqui, irmãos. Se nós estivermos buscando as coisas aqui dessa terra, se estivermos nos preocupando com as coisas somente aqui dessa terra, esse texto é para nós. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos ter dinheiro. Eu não estou dizendo que nós não podemos comprar um carro, que nós não podemos comprar uma casa, que nós não podemos fazer planos de viagem. Estou dizendo que isso não pode
ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Porque a nossa esperança, ela é celestial, irmãos. Nós não levaremos nada daqui de fato, material. Mas, irmãos, abram comigo em João 17. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não levaremos, irmãos, não levaremos nada material desta vida, mas levaremos para a vida eterna aquilo que nós adquirimos aqui em conhecimento do Senhor. Porque a vida eterna não começa na glória, depois que nós formos recolhidos pelo Senhor, ou quando o Senhor vier para nos buscar. Porque a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós podemos gozar do prazer da vida eterna aqui e agora, em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Irmãos, precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Senhor. Precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. Precisamos ter mais tempo com o nosso Senhor no secreto, porque Ele é um Deus que se revela no secreto. E que possamos, irmãos, assim como Davi disse: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Que possamos ter essa realidade, irmãos. Que isso seja real nos nossos corações. Que isso fique fixado nas nossas mentes. Que o Senhor crave a eternidade em nossos olhos. Irmãos, que isso seja real nas nossas vidas e que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pelo Cordeiro Santo. Pai, te damos graças pelo Evangelho que foi revelado em nossos corações. Te damos graças porque o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Oh, Pai, obrigado pela vida dos irmãos. Nos revele cada vez mais Cristo. Leva-nos guardados, Pai, para os nossos lares e que durante essa semana possamos nos alimentar da Tua palavra, que possamos ter uma comunhão verdadeira com o Senhor e que aonde quer que nós estejamos, Cristo seja visto em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Em Cristo nós oramos. Amém.